e pela AFM, a Universidade de Cracóvia, a quem eu agradeço principalmente o professor Fábio Veiga, presidente do Iberojur, que foi quem me fez o convite, e ao professor Mário Zalucki, da Universidade de Cracóvia. Bem, vou só passar algumas instruções de como será o painel. Cada palestrante ou dupla de palestrantes terão 10 minutos para fazer a sua exposição. Faremos as exposições primeiro e, ao final, teremos o debate. Então, por favor, aguardem as perguntas ou possam já mandar as perguntas aqui no chat, que nós já vamos ficando de olho nelas para guardar o horário do debate. Não vamos fazer apresentações, debate, apresentações, debate. Vamos fazer todas as apresentações e depois o debate. Eu peço para atentar aos 10 minutos, por causa do atraso e também por causa do início da cerimônia de encerramento, que acontecerá às 15 horas, horário brasileiro, e às 20 horas, horário da Polônia, horário europeu. Então, quando der aproximadamente 10 minutos, eu vou interrompê-lo, só pedir para fazer a conclusão, né? Claro que não vamos cortar completamente a palavra, mas pedimos para, quando der já 10 minutos, começarem já a concluir. E vamos dando início aqui com o Dr. Horácio Montesquieu e a doutora Valéria Juliana Tortato Montesquieu. Eles são da Universidade Paraense e da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui do Brasil, respectivamente. E eles vão apresentar um tema bem interessante: inovação e desafios diante da pandemia de coronavírus, à luz do princípio democrático, realização das convenções partidárias em ambientes virtuais. Então, eu dou a palavra para vocês e estou à disposição que precisarem aqui do lado. Perfeito. Muito boa tarde aos brasileiros, boa noite aos europeus, né? É uma imensa satisfação poder participar deste evento que, pela grandeza dos seus trabalhos, pelo notório saber jurídico dos debatedores, dos integrantes, da comissão avaliadora, né, isso nos enche de orgulho de poder ombrear com pessoas de tamanho conhecimento jurídico e que exploram assuntos realmente inovadores. Doutor Lucas, eu só peço uma correção, porque eu sou professor da Universidade Paranaense. Então, perdão. Não, mas isso constou errado no próprio programa, né? Mas se continuar como paraense não tem problema nenhum, porque o Pará é uma região espetacular do nosso país. Então, mas é só essa correção até né? Eu sou professor do programa lá do PPGD da Unipar em Umuarama, professor aqui do Unicuritiba, em Curitiba, né? E pesquisador na área do direito eleitoral, democracia, né? Direitos fundamentais. Ao meu lado tenho a honra de contar com a minha esposa, professora Valéria Juliana Tortato Montesquieu, que também pesquisa políticas públicas voltadas à área de educação. Então, fazendo esta convergência de entendimentos, né, familiares e acadêmicos, né, elaboramos a quatro mãos esse trabalho, que tem por objetivo específico uma visão mais acurada sobre este momento que vivenciamos no nosso país, né, relacionado à pandemia do Covid. Especificamente, esse trabalho foi elaborado, né, no âmbito das eleições municipais do ano passado. Então, o que aconteceu efetivamente? Uma preocupação, porque as convenções partidárias, né, professora Valéria? Sim. As convenções partidárias... Boa tarde, né? Eu não falei boa tarde. Aqui, boa tarde, né? E já... Na Europa, boa noite. Boa noite, 6 horas. Então, ela sempre fala que eu falo muito, né? Mas, desculpe. Então, o que acontece? No âmbito das convenções partidárias, que acabam se reunindo um grande número de pessoas, né?
os pretensos candidatos à disputa das eleições. Então, o que nós temos? Se de um lado esta aglomeração de pessoas, ela não se constituiria num encontro que traria uma maior propagação do coronavírus, né? Então, mesmo com todas as precauções, mesmo com a utilização de máscara, mas o distanciamento social nesses eventos, né, para quem atua na prática, realmente isto é impossível, porque há uma proximidade muito grande, né? Há inclusive um debate, né, sobre a possibilidade ou a participação de determinados candidatos, né? No Brasil, nós temos percentuais a serem atingidos para a composição das chapas, né? As mulheres têm que representar, as mulheres não, um gênero, né, deve representar ali pelo menos 30%. Então, como ajustar esta participação dos pretensos candidatos e a realização das convenções partidárias? Para os colegas que nos ouvem, né, de outros países, aqui no Brasil, nós temos como obrigação da Justiça Eleitoral a realização de convenções partidárias. Em outros países existem as prévias eleitorais, mas aqui nós optamos por estas convenções. Pois bem, o que acontece dentro desse contexto das convenções? Para ser muito fiel com a realidade, porque milito nesta área de direito eleitoral já há muitos anos, né? Os partidos políticos no Brasil, na verdade, eles se constituem em pessoas jurídicas que, né, têm proprietário. A nossa democracia, né, professora Valéria, a nossa democracia não é uma democracia assim tão plena quanto, né, procuram apresentar. Os partidos políticos possuem donos. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 39 partidos políticos, mais 18 partidos que estão com pedido de registro de inscrição perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós poderíamos atingir aí cerca de 50 partidos políticos no Brasil, num curto espaço de tempo. Já possuímos 38, poderíamos chegar aí, ultrapassar facilmente 50 partidos políticos, o que é praticamente inconcebível em qualquer democracia. Então, há no Brasil, né, o professor Raimundo Faoro, na sua obra Os Donos do Poder, ele já retrata isso, né? Já na década de 60, ele já trazia essa ideia de que a democracia no Brasil é um pleno exercício formal, né? As pessoas ali se reúnem, escolhem aqueles que eles acham que possuem um potencial eleitoral que não possa suplantar o dono do partido e, por via de consequência, chancelam esta candidatura. Este é o cenário que eu, né, nesses quase 30 anos de advocacia do direito eleitoral, verifico na prática. Como conjugar esta visão democrática, ou pseudodemocrática, com aquele que pretende disputar um cargo e pretende participar de uma convenção partidária? Pois é este o nosso questionamento. Questionamento este, né, que foi levado à prática aqui no estado do Paraná e que obteve, né, dentro desse contexto embrionário, né, grande êxito, né? O partido PMDB realizou a convenção partidária e, dentro desta convenção partidária, escolheu os seus candidatos. Este é um retrato. Todavia, é um retrato onde não havia grandes disputas para ao cargo no Executivo e também no Legislativo. Então, eles estavam ali exclusivamente para cumprir aquele ritual de compor a chapa eleitoral, certo? A minha preocupação, melhor dizendo, a nossa preocupação ao elaborar o artigo foi justamente nesse sentido, de que como nós podemos aliar agora, dentro de um cenário de disputa acirrada, de disputa efetiva, né, utilizando
mecanismos virtuais. Por exemplo, né, uma eleição virtual. E trago aqui ao debate também, ao conhecimento, recebi ontem um comunicado de que as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado do Paraná, eu acredito, né, que também deve ser assim em todo o Brasil, elas poderão ser eleições virtuais. Então, vejam, os senhores, que avançamos e avançamos muito, não talvez por uma obrigação, mas sim por uma necessidade imposta pela pandemia. Então, a pandemia traz, de alguma forma, uma inovação que venha a adequar à atual evolução que nós temos nos meios de informática. Vejam, na minha tese de doutorado, eu consignei, né, que seria, né, um avanço extraordinário se daqui, né, defendi a tese em 2018, se poderíamos, nos próximos 10 anos, adotar uma eleição virtual, né, com aquele, né, pode ser uma ideia assim, um tanto quanto inovadora, né, mas aquele que tivesse o maior número de likes seria o eleito. Por que não? Né? A sociedade evolui, porque a política também não pode evoluir. Entendo, né, que grandes paixões, grandes discussões estão sendo feitas na atualidade, inclusive com a possibilidade do voto não mais, inclusive do voto ser agora ser impresso, né? Uma discussão aí que não cabe nesse momento, mas vejam que a nossa democracia ela vem se aprimorando, vem trazendo inovações. E, para concluir, vejo aqui que me faltam apenas 40 segundos, né? Nos faltam 40 segundos, eu digo aos colegas, humildemente, como um ponto de reflexão, né? Ponto de reflexão. Por quê? A pandemia Covid-19, queira ou não, trouxe para o debate, para o âmbito democrático, né, uma inovação, colocando ali sobre uma ótica da realização das convenções de escolha dos candidatos, mas também inserindo a discussão na escolha, né, no processo de votação. Então, doutor Lucas, agradeço muito a atenção do senhor, dos colegas que nos ouvem, e aqui rigorosamente cumprindo o tempo determinado de 10 minutos, são essas as nossas ideias, né, aqui apresentadas. Muito obrigado. Doutor Horácio, doutora Valéria, muito obrigado pela apresentação e obrigado por atentar aos 10 minutos e peço desculpas pelo equívoco no nome da universidade. Sem problema. Mas já vamos consertar isso né, nas divulgações sobre a conferência. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Miriam Olívia, me corrija se eu tiver falar errado o sobrenome, Knopke Ferraz, e Oxandro Gonçalves. Eles são da FAI Business School e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, são aqui do Brasil. Apresentarão palestras sobre o seguinte tema: Regulation of International Space Law to Promote Economic and Social Development. Agora eu passo a palavra à doutora Miriam, quem vai apresentar. Fique à vontade e o que precisar estaremos aqui também. Muito obrigada, Lucas. Para mim é uma honra estar aí prestigiando esse evento e compartilhando esse momento com todos. E você falou certinho meu sobrenome, assim como o evento, meu sobrenome é polonês, então tá certinho aí a pronúncia, né? A gente submeteu o trabalho em inglês e, em virtude de a maioria das pessoas aqui deste painel falarem em português, eu vou fazer a apresentação então de forma bilíngue, tá, né? Desafios aí do doutorado que a gente enfrenta. Our paper is about the regulation of international space law to promote economic and social development. Our objective is to evaluate the role of the regulation of international space law for the realization of international economic and social development. And for that, we use a logical deductive methodology, and through bibliography research and to map relevant issues about the spatial infrastructure
In the scene, the study was carried out through the development in 3 parts. First, the mapping of international space law to demonstrate the progress of the investments and activities that are carried out around the space infrastructure. And the second step, the interaction between economic and social development and brief economic discussions about the market and states' actions are analyzed. Everything about the space exploration. And finally, it deals with the importance of regulation on space exploration as a promotion mechanism for international economic and social development. For we use our reference, Professor Amartya Sen, to develop the theory about the economic development. There is too much to discover in this space, much more than the moon. For the time being, the activities carried out that stretch and Doutora Miriam, acho que travou aqui. Doutora Miriam? Pode ter desconectado. É provável. Vamos ver só se retoma. Se não... Bem, doutor Lucas, a doutora Miriam não está mais na sala, portanto, eu acho que podemos avançar. A doutora Miriam. Perfeito. Então, vamos avançar. Desculpe, doutor Lucas. Acabou de entrar. Está entrando, portanto, não sei se... Vamos tentar só agora retomar a conexão. Claro. Peço desculpas pelo ocorrido, minha internet caiu, aconteceu uma típica situação, Houston, we have a problem, então eu vou prosseguir aqui apenas das conclusões, né? A conclusion, the law and all the right systems can act for the development, and how it going to be, it's to promote a legislation to balance all the interests, private, states, and all the society. So now I'm going to present in Portuguese. É a nossa língua, então, matriz, né? A ideia desse trabalho, ele advém da minha tese de doutorado, e o professor Alexandre é meu orientador. Então, ele foi uma das pessoas, então, que me estimulou bastante a estudar essa área tão pouco estudada que a gente vê no Brasil, que é a regulação do direito internacional espacial, e como essa regulação ela pode atuar para a promoção do desenvolvimento econômico e social. O objetivo que a gente tem é exatamente avaliar como a regulação ela pode influenciar, então, no desenvolvimento econômico e social. E essa regulação em específico é uma regulação internacional sobre a matéria espacial. A gente parte de uma metodologia lógico-dedutiva, a partir de uma pesquisa bibliográfica e também, de certa forma, qualitativa sobre determinados países e históricos mais relevantes. E a gente desenvolveu, então, a pesquisa em 3 pontos. Primeiramente, demonstrar o progresso que a gente tem com relação à matéria espacial, que vai muito além, como eu ressaltei, da ida à Lua. Hoje, qualquer atividade que a gente faz, ela está vinculada a algum satélite ou alguma tecnologia espacial já explorada. Então, a gente precisa verificar o quanto a infraestrutura espacial ela tem importância nas nossas vidas. Em um segundo momento, a gente avalia a ideia do desenvolvimento econômico e social e breves reflexões sobre o mercado, que a partir do momento em que o espaço não pertence a ninguém, ele pode pertencer a todo mundo, ou a de quem chegar primeiro. Então, a gente faz várias colocações de análise econômica nesse ponto. E, por fim, nós pontuamos a importância da regulação, principalmente por causa deste, desculpem o trocadilho, vácuo legislativo, entende? Para poder fazer, então, um efetivo desenvolvimento econômico e social dos países, das empresas e da sociedade como um todo. E como uma conclusão,
Há muito que se descobrir. As atividades que fortalecem e consolidam esses ramos já demonstraram trazer grandes impactos à sociedade e são envolvidas por diversos sujeitos. Hoje a gente não tem mais só uma exploração estatal, nós temos uma exploração também privada. E, por fim, o posicionamento que nós temos nesse trabalho é que a função do direito, diante dessa realidade que precisa de constante aperfeiçoamento, é consolidar mecanismos de estímulo ao progresso científico e tecnológico e também basilar as atuações sempre com o objetivo da promoção do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigada. Doutora Miriam, obrigado pela apresentação. E faz parte. Eventos pela internet faz parte, cair a internet, travar um pouco. E é uma pena, né, que nós estamos em Cracóvia para esse evento, que seria muito bom estarmos presentes, mas é o que temos na pandemia. E obrigado pela apresentação, muito interessante. Meu mestrado foi em Direito Internacional Público, então, quando eu li o seu tema, fiquei super feliz, porque até no Direito Internacional Público, a gente não estuda o direito espacial. Então, tem, por exemplo, hoje, o direito internacional do mar já muito desenvolvido em razão da exploração e dos problemas que já acontecem. E eu acredito, e como você bem falou, com essa exploração privada, vai acontecer a mesma coisa no espaço. Então, muito interessante, obrigado pela apresentação. Agora passamos para a nossa terceira apresentação do painel. Essa é a doutora Tainá Aguiar Junquilho e a doutora Ana Cláudia Farranha. Ambas são da Universidade de Brasília, aqui do Brasil, e vão apresentar palestras sobre o seguinte tema: os vieses e as caixas preta, black boxes algorítmicas. Como são tratados pela resolução número 332 de 2020 do CNJ? Doutora Tainá, acredito que será você que vai apresentar, tem a palavra. Sim. Boa tarde a todos e todas. Vocês veem meu compartilhamento? Que é outra pergunta que também se faz muito em tempos de pandemia e home office, né? Mas então, deixa eu botar meu tempo aqui, beleza. O nosso trabalho, né, com a minha co-orientadora, eu também sou doutoranda na Universidade de Brasília, e com a minha co-orientadora, Ana Cláudia Farranha, é sobre os vieses e as caixas preta algorítmicas e como elas são tratadas pela Resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça. A inteligência artificial, ela é essa tentativa computacional de, por meio de procedimentos computacionais, se emular, ou seja, se reproduzir o comportamento humano inteligente, né, em poucas palavras, e ela abrange uma série de tecnologias, como processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, aprendizagem por reforço. Ela atualmente tem sido aplicada na inteligência artificial em várias áreas do conhecimento humano, não é só o direito que discute em seminários a aplicação de inteligência artificial, a gente tem na área da saúde, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial para diagnóstico e de reconhecimento de câncer de pele é muito mais preciso já que o ser humano. Nós temos na área da agricultura, os carros autônomos, na área de games, na área de tradução, na área de interpretação de texto, enfim. Então, praticamente todas as áreas do conhecimento humano você consegue hoje aplicar a inteligência artificial. E ela põe para nós, em todas essas áreas, muitas questões éticas. Os vieses são muito discutidos. Interfone tocando, vou ter que deixar tocar para não passar meu tempo, mas é outra questão da pandemia, enfim. Vieses, as caixas preta algorítmicas, que são a opacidade gerada, o fato de que os modelos de inteligência artificial, eles não são interpretáveis, é muito difícil se auditar. O filtro bolha, que também nos coloca um desafio democraticamente, para nós juristas principalmente, as câmaras de eco. Para quem nunca ouviu falar em efeito filtro bolha, é basicamente o fato de que o algoritmo nos coloca numa bolha de conhecimento, filtrando aí os nossos gostos, e aí democraticamente isso é ruim porque isso deixa de pluralizar o debate, né? A gente acaba recebendo nas mídias sociais só o conteúdo que o algoritmo entende que a gente gosta.
né? E aí a gente fica nessa câmara de eco, como que falando e ecoando a nossa própria voz. Responsabilidade civil também, dos carros autônomos, já foi discutido, inclusive ontem participei, alguns trabalhos também discutiram esse tema. Enfim, então coloca questões éticas para todas as áreas do conhecimento humano. No direito não é diferente. Quando a inteligência artificial é aplicada para o direito, a gente tem aí também as principais questões éticas, os vieses e a opacidade, porque democraticamente, se você aplica inteligência artificial para o direito, isso não pode ter resultados discriminatórios de maneira nenhuma, e nem pela obrigação da fundamentação das decisões em qualquer local, você não pode ter um sistema opaco, né? Ontem também foi discutido aqui, um trabalho apresentou o caso do Eric Loomis e do sistema Compass, que é uma referência quando se discute a questão dos vieses e da opacidade jurídica quando você aplica inteligência artificial ao direito, porque o sistema Compass, uma ONG chamada ProPublica, recentemente fez uma pesquisa e denunciou que, assim como no caso Loomis, esse sistema que aplica inteligência artificial para colocação de pena, né, nos Estados Unidos, para saber que pena e qual regime de pena aplicável ao réu, ele tende a punir mais severamente determinado público, né, em discriminação mesmo, geralmente os hispânicos, o pessoal da América Latina que vive nos Estados Unidos e os negros. No Brasil, a gente tem aí tentativa de regulação específica de inteligência artificial aplicada ao direito, e é a Resolução 332 do CNJ, que é inspirada na Carta Europeia da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Ela, nos considerando, já coloca que ela é inspirada na Resolução Europeia, né, na Carta Europeia de 2018, embora ela tenha sido criada somente em 2020. E aí, eu vou desenvolver isso no meu trabalho, que eu pretendo entregar, né, no dia 20, eu acho, se não me engano, é o prazo. A resolução, hoje no Brasil, a gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é um relatório de aplicação, de como a inteligência artificial tem sido aplicada no Brasil. E esse relatório da FGV aponta que 47 tribunais brasileiros já aplicam algum tipo de inteligência artificial ou desenvolvem algum tipo de projeto para aplicação de inteligência artificial. Então, essa resolução, ela trata de vários pontos e ela é muito importante para disciplinar esses projetos que estão sendo desenvolvidos nesses tribunais, né? E aí, o meu trabalho em específico, esse artigo, ele busca compreender como que essa questão específica dos vieses e das caixas preta estão sendo tratadas nessa resolução. E aí eu trago aqui os artigos. O artigo 7º, ele fala dos vieses, apontando o princípio da não discriminação. E aí, o meu artigo, ele denomina cada parágrafo com uma palavra, né? Essa é a contribuição do nosso artigo. Então, por exemplo, o parágrafo 1º, ele fala que antes de ser colocado em produção, o modelo de inteligência artificial ele deve ser homologado de forma a identificar se preconceitos ou generalizações influenciaram o seu desenvolvimento, acarretando tendências discriminatórias ao seu funcionamento. Então, esse seria o âmbito da prevenção, né? Antes de ser colocado, que se analise se há vieses discriminatórios. O parágrafo 2º, ele traz a correção desses sistemas, caso seja verificado, então, posteriormente, que haja algum viés nesses sistemas. O parágrafo 3º do artigo 7º, ele traz a eliminação. Se verificado algum tipo de viés e que não seja possível corrigir, que é o do parágrafo 2º, então que seja esse sistema eliminado, que ele não seja mais desenvolvido, seja descontinuado, né? E o artigo 8º, ele traz aí o princípio da publicidade e da transparência, no sentido aí da opacidade, né? Como a gente trata da publicidade. Então, também para cada inciso do artigo 8º, a gente compilou em uma palavra. O artigo 8º fala: para efeitos da presente resolução, transparência consiste em divulgação responsável, considerando a sensibilidade própria dos dados judiciais,
indicação dos objetivos e resultados pretendidos pelo uso do modelo de inteligência artificial, então dando publicidade, documentação dos riscos identificados, então arquivamento, né, como um relatório de riscos e dos instrumentos de segurança que estão sendo utilizados no desenvolvimento de cada projeto de inteligência artificial. O inciso 4 do artigo 8º, possibilidade de identificação do motivo em caso de dano causado pela ferramenta, então, a recorribilidade, né, a possibilidade da gente recorrer dessa decisão, de identificar o motivo, de que seja explicado. Inciso 5, apresentação dos mecanismos de auditoria e certificação de boas práticas, então, que a gente traduziu como auditoria. E, por fim, o inciso 6, fornecimento de explicação satisfatória e passível de auditoria por autoridade humana, que a gente colocou como explicabilidade dessas decisões tomadas pela inteligência artificial. Tá bom, gente? Acho que eu cumpri meu tempo, falta aí acho que 1 minuto, então obrigada e me coloco à disposição porque a minha tese de doutorado é sobre esse tema, então eu gosto muito de falar sobre isso, estou aberta aí aos debates nesses canais que eu coloco aqui. Tainá, muito obrigado, doutora Tainá. É muito interessante e muito atual o tema. Afinal, nós vamos debater um pouquinho sobre isso após a última apresentação. Em razão do tempo, vamos passar aqui para a próxima, a 4ª apresentação deste painel, que será feita pela doutora Tatiana Tomi Onuma, da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui do Brasil. Ela apresentará a palestra sobre o tema Democracia, Direitos e Exclusão na Sociedade da Informação. O poder da desinformação nas democracias contemporâneas. Doutora Tatiana, a palavra é sua. Bom dia ou boa tarde. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Só um minuto. Deu certo? Perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação completa. Meu nome é Tatiana Tomi Onuma, eu sou mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente eu faço um período de mobilidade aqui na Universidade de Coimbra. E, como foi apresentado, o meu trabalho versa sobre a democracia, direitos e exclusão na sociedade da informação, especificamente falando sobre o poder da informação ou da desinformação nas democracias contemporâneas. As principais problemáticas e reflexões que foram elencadas são essas 3, que seriam os subtópicos do paper, do artigo, e se trata justamente da análise da informação junto da desinformação, que são os conceitos que vão ser explorados, e também a percepção dos fenômenos da infoexclusão e do silenciamento informacional, sobre a questão da desigualdade, de uma forma de desigualdade que é criada a partir do uso indevido, inadequado e descoordenado das tecnologias de informação. E, por fim, discutindo sobre os direitos humanos e a democracia, questionando se há uma melhoria na participação e na representação política ou estamos criando personalidades isoladas por meio das redes sociais e por meio dessas novas tecnologias. Como principais reflexões e questionamentos que foram levantados ao longo do desenvolver do trabalho, o primeiro deles é a percepção da informação como um elemento de poder não apenas comunicativo, mas que a informação ela passa a ter, na atual conjuntura da sociedade, também um poder político, um poder econômico e um poder social. Tem um autor da teoria da comunicação, Marshall McLuhan, que ele fala que a informação ela adquire quase que uma característica de commodity, e que ela tem, então, esse viés de poder econômico também. Um outro ponto levantado é a percepção da influência das tecnologias de informação e da comunicação dentro dos estudos sobre democracia, direitos humanos e direitos fundamentais. Falar hoje de democracia, falar hoje dos direitos humanos, da efetivação dos direitos fundamentais, requer que a gente não feche os olhos sobre o impacto dessas tecnologias que estão cada vez mais presentes e estão em contínua expansão. Então, é necessário incluir uma análise cuidadosa sobre essas tecnologias também nos estudos sobre esses tópicos.
o terceiro e o quarto ponto são dois questionamentos, que é justamente se perguntar como a informação nessa sociedade tecnológica ela se comporta frente à democracia e como é possível avaliar sua força política e social. E a partir disso também questionar qual que é o poder de inclusão ou exclusão e quais são as possibilidades de melhorias na participação política e na representação. E por fim, eu sinalizo a educação, no caso, a educação digital, a literacia digital, como o principal instrumento de resistência e combate à desinformação. Em relação ao primeiro ponto, que é a informação e desinformação, é feita uma combinação da análise dos principais aspectos do que seria uma informação na teoria da comunicação crítica, principalmente, e a desinformação dentro das esferas políticas das sociedades contemporâneas. Utilizando outro autor também do campo da teoria da comunicação, que é o Manuel Castells, ele fala que a grande mídia hoje é um sistema de comunicação de mão única, e que o processo de comunicação ele não deveria ser assim. A comunicação nas nas principais teorias da comunicação, fala justamente de um processo entre um emissor de uma mensagem e o receptor, havendo, então, uma mensagem transmitida por um canal sendo recebido e interpretado, que depende, então, dessa posição ativa do receptor da informação. Então, ele fala dessa importância da plateia ativa. E, a partir disso, é possível também depreender que existe um uso manipulador e manipulado das tecnologias de informação, e que isso é gravemente ameaçador para o contexto democrático, principalmente quando a gente pensa numa democracia deliberativa que necessita da opinião pública e da vontade política, utilizando termos clássicos da teoria da democracia, construídas em ambientes informativos saudáveis. Então, o cidadão, para que ele possa deliberar, ou para que uma sociedade possa realmente ter um processo deliberativo de qualidade, é importante que a informação que chegue a essas pessoas, que seja difundida nesses meios, seja uma informação correta. E as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, eles passam, então, a ser um elemento como essencial nos estudos democráticos para a gente entender como deve ser o exercício da cidadania, pensando numa cidadania ativa, para compreender também o funcionamento das instituições e análise das relações entre poderes, já que a gente percebe, principalmente no mundo todo, mas também no contexto brasileiro, uma utilização cada vez mais expressiva das redes sociais para fazer qualquer tipo de manifestação ou até publicidade de algumas comunicações e atos políticos. E, ao mesmo tempo que existe essa expressiva expansão, por outro lado, acontece um efeito quase que inverso, mas as redes sociais, da forma como elas vêm se desenvolvendo, elas permitem uma extrema individualização. Então, os usuários, eles são capazes de criar como se fosse um menu de dados políticos, onde eles escolhem o que eles desejam consumir. Eles escolhem a informação que eles querem obter, com quem eles querem dialogar, do que eles querem ser informados e o que eles não querem realmente tomar conhecimento. Isso tudo evidenciando, então, aquele primeiro ponto da informação como um elemento de poder político, econômico e social. E aí, então, um questionamento, da mesma forma que a sociedade se autoproclama pós-moderna, ela também se autonomeia uma sociedade da informação. Mas, pensando nisso, é importante também se perguntar qual que é a capacidade informativa e comunicativa que vem sendo desenvolvida nos últimos tempos. Se percebe muito mais monólogos em redes sociais do que discussões e reflexões coletivas. E a partir disso, desse uso manipulado, que é a principal problemática encontrada, chegam-se a outros dois fenômenos que também são perigosos ao cenário democrático, que é a infoexclusão e o silenciamento informacional. Infoexclusão é um termo que eu tive contato a partir de um autor chamado George Warten, é um autor brasileiro, mas ele fala sobre, então, essa questão de cidadãos que possuem acesso às tecnologias de informação, mas eles não possuem recursos educacionais suficientes para saber como utilizar, ou então como utilizar de uma forma segura. Do mesma forma que existe também uma exclusão causada pela ausência de recursos econômicos, que são aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a essas ferramentas por não terem recursos para obter esses aparelhos. E isso tudo pode ser também relacionado à ideia de um professor francês, que chama Ignacio Romanet, que ele fala que se criou uma divisão entre inforricos e infopobres. Esse é o termo utilizado por ele.
E o outro ponto é o silenciamento informacional, que ele acontece por conta da infoexclusão. Então, as pessoas elas acabam sendo excluídas, grupos sociais acabam sendo marginalizados, muitas vezes reforçando padrões sociais que já existiam anteriormente a essas tecnologias, e se percebe que, por muitas vezes, acaba se escolhendo quem deve ser inserido no mundo digital. Então, é mais interessante que se tenham jovens e adultos do que idosos dentro desses ambientes. Então, meio que se modela as potencialidades comunicativas que se quer inserir nesse ambiente digital. E também tem a questão da subversão da função comunicativa. Então, uma potencialidade comunicativa ela é transformada em um elemento de segregação, de discriminação, excluindo essas pessoas a partir do seu silenciamento e da sua opressão pela não participação nesses ambientes de comunicação. E, por fim, também temos o silenciamento que decorre da passividade. Sujeitos, mesmo que incluídos, eles podem se tornar passivos, acríticos e inconscientes, tendo um agir e um pensar, e um usar dessas novas tecnologias de uma forma que o silencie também. E, por conta disso, eu faço esses questionamentos críticos, que seria perguntar se há uma verdadeira participação pelas redes sociais ou apenas uma ilusão que promove, na verdade, um sentimento de impotência e silenciamento por essa aparência de debate nas redes sociais que, quando a gente percebe, não está ocorrendo. Ainda, o ambiente digital é um meio seguro para a representação política ou a gente percebe atores públicos preocupados apenas em televisionar e mediatizar os seus discursos e falas? E, por fim, perguntar também se, na verdade, a gente estaria apenas criando espaços de isolamento político de pessoas cada vez mais imersas em realidades distorcidas criadas pelas redes, onde elas são as donas das próprias verdades, as verdades são absolutas, elas não querem dialogar com outras pessoas e defendem as suas crenças de uma forma completamente isolada da realidade social. E é por conta disso que a Unesco ela elenca a cidadania alfabetizada em mídia e informação, que é a alfabetização midiática e informacional, como critérios necessários para uma democracia e uma boa governança. Isso tudo reconhecendo que as mídias e os provedores de informação, eles devem estar incluídos nesse ambiente, mas por meio de uma cidadania alfabetizada em mídia e informação. E essa terminologia da alfabetização informacional, da literacia digital, é muito trabalhada em ciências da comunicação, na sociologia, biblioteconomia, e no direito a gente não fala um pouco disso. Mas quando a gente pensa na criação de uma regulamentação, de marcos regulatórios para a utilização dessas ferramentas digitais, seria muito importante também, do meu ponto de vista, incluir essas perspectivas educacionais, que falam sobre alfabetização, letramento e fluência digital, tratando do uso consciente, do uso crítico, do uso emancipatório dessas ferramentas. E já finalizando, eu não sei se eu já ultrapassei o tempo, mas as reflexões parciais são basicamente essas. A primeira é a questão da prevenção. Muitos estudos envolvendo a comunicação e a democracia focam em fenômenos posteriores à comunicação que já foi feita. Então, pensam em conter os prejuízos causados pelas fake news, ou então conter e reparar os danos causados por uma comunicação mal feita. Mas se a gente pensar de uma forma preventiva, nesse plano de fundo social, a questão da exclusão, a importância de uma educação, uma formação de competências informacionais que possam utilizar essas ferramentas de forma mais segura, um olhar preventivo e não só corretivo pode ser muito interessante. Da mesma forma, perceber que a informação e a comunicação, elas podem ser utilizadas de forma elitizadas, criando espaços de segregação e discriminação e reforçando padrões sociais de desigualdade. E também tem autores de estudos americanos, da Chicago Law School, que eles falam que hoje em dia as democracias, elas não estão mais expostas a reversões autoritárias, seriam aqueles golpes de Estado típicos de regimes ditatoriais. Mas hoje em dia o que mais acontece são retrocessos constitucionais, que são formas de corrosão da democracia de uma forma interna, de uma forma mais silenciosa, que tenta passar despercebida, utilizando da própria democracia, dos próprios direitos fundamentais, para justificar questões que são completamente antidemocráticas e completamente avessas à ideia de direitos fundamentais. Então, as tecnologias, quando utilizadas dessa forma inadequada, elas podem impulsionar populismos autoritários, aumentar a apatia política e promover essa insensibilização da pessoa isolada frente ao coletivo.
E a partir dessas considerações críticas, apesar das críticas serem importantes, eu sempre acho que também é de igual importância pensar em propostas de solução, de intervenção, e não permanecer só na crítica. A educação mediática informacional aparece como um caminho adequado para pensar no futuro da democracia com a continuidade da expansão dessas tecnologias. Essas tecnologias, elas estão se expandindo, elas vão continuar a se expandir, então é importante pensar algo que possa caminhar junto a isso. E a reflexão final é que um olhar preventivo e não apenas corretivo pode auxiliar na construção de personalidades e atores políticos marcados por uma cidadania ativa que não abandona as ferramentas digitais, mas a insere por meio de um uso que potencialize os efeitos positivos e minimize os riscos inerentes a essas tecnologias. Muito obrigada pela atenção, desculpa se eu ultrapassei o tempo. Tatiana, obrigado você pela apresentação. E muito interessante que na hora do debate a gente vai, você, doutor Horácio, né, fizeram palestras sobre temas que se encontram nessa questão de utilização de novas tecnologias e participação política. Então vai ser um debate bem interessante. Passando para a nossa quinta apresentação do dia, será a doutora Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos, aqui do Brasil, e ela vai apresentar sobre o seguinte tema: a influência das novas tecnologias satelitais para o alcance da comunicação e da liberdade de expressão diante da globalização. Doutora Gabriela, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite, a depender do fuso horário, não é? E acho que se a gente tem que jogar o jogo do contente diante da atual circunstância que nós estamos vivendo de pandemia, é a possibilidade de a gente participar de congressos como esse em qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, estamos aqui compartilhando ideias entre Brasil, Polônia, Portugal, para dizer o mínimo dos países que fazem parte. Então, fico muito feliz de fazer parte desse congresso, fico muito feliz de apresentar aqui hoje e voltar a um congresso que também é co-organizado pela Iberojur. Como o professor já me apresentou, meu nome é Gabriela Soldano, eu sou professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu aqui da Universidade Católica de Santos, no estado de São Paulo, no Brasil, que nós temos como linha de pesquisa o Direito Ambiental Internacional. Eu fiz mestrado em Direito Ambiental e doutorado em Direito Internacional, daí a junção entre as duas linhas, e o pós-doutorado eu fiz na Universidade de Santiago de Compostela também sobre os novos desafios dos direitos humanos. E justamente eu vou seguir o finalzinho, parece que encaixou assim perfeitamente bem, mas eu vou seguir o finalzinho da esteira que a colega estava falando antes, com o uso das novas tecnologias para o aumento das funcionalidades dos veículos de comunicação de massa. Porque justamente a gente tem de perceber que na atual sociedade em que nós vivemos, grande parte da população vem a conhecer os fatos, vem conhecer as realidades, não só do Brasil, mas também do mundo, através dos veículos de comunicação. Hoje, um dos grandes mecanismos de difusão da informação são os novos mecanismos de veículos de comunicação. E aqui eu estou falando da mídia em geral, não só as redes sociais, mas também a internet, a televisão, o rádio, como grandes veículos de comunicação. Então, a gente não consegue mais negar a importância desses veículos perante a democracia e para a participação de cada cidadão a respeito dos debates que lhes são de seus interesses, principalmente nas questões de seus deveres e dos seus direitos. E aqui eu relaciono, obviamente, esses deveres ao desenvolvimento sustentável e à promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, formulada pela Organização das Nações Unidas, principalmente no que se refere ao ODS 16, que é para a formulação de instituições mais resilientes, inclusivas e sustentáveis. A gente só consegue obter essa realidade quando temos a participação de todos, e de todos mesmo, de cada cidadão. Só que não é possível que o cidadão participe, que tenha voz ativa em debate, se ele não conhece os temas, se ele não tem acesso à informação. E hoje os mecanismos de comunicação de massa são um dos maiores mecanismos de acesso à informação a toda a massa. Então, essa massa, essa mídia exerce influência sobre a massa e forma o que hoje nós costumamos chamar de opinião pública, ou de grande opinião pública, que é um fenômeno que vem sendo impulsionado na atualidade pela globalização, que provoca aí a aproximação das pessoas e o encurtamento das distâncias geográficas, fazendo, é claro, com que eventos locais tenham efeitos globais,
e esse mecanismo tem sido impulsionado pelas novas tecnologias da informação, que permitem o acesso com maior rapidez, com maior segurança, que tornam o ritmo da comunicação cada vez mais intenso. Então, é inegável dentro dessa realidade a importância das telecomunicações para a doutrina do direito internacional, que é aqui o que eu faço a relação, tendo em vista a necessidade de cooperação em níveis muito maiores do que antes já feitos, porque agora a cooperação é espacial, perante a interconexão que nós vivemos em razão da revolução tecnológica satelital, já que os veículos de comunicação se originam e se utilizam de tecnologias satelitais. E a gente costuma achar que essas tecnologias estão muito distantes das nossas realidades, das nossas vidas diárias, mas como a colega que veio um pouquinho antes de mim disse, se você abre o GPS uma vez ao dia, você está utilizando tecnologia espacial. Então, o presente artigo que eu produzi aborda, primeiramente, a contribuição das novas tecnologias satelitais para essa intensa troca de informação pelos veículos de comunicação hoje existentes, numa sociedade que é do risco, no dizer de Ulrich Beck, mas que também forma a aldeia global, no dizer de um outro doutrinador antes mencionado pela colega Tatiana, o McLuhan, mas que também é tecnológica, que também é plural e complexa. E aqui eu vou utilizar como exemplo dessa realidade tecnológica o uso de satélites que se tornaram um grande sucesso comercial, mas também uma vantagem política e econômica, principalmente para os novos atores internacionais, novos atores de direito internacional, principalmente as empresas privadas e transnacionais. Então, essas novas tecnologias contribuem para a rápida informação, para a rápida segurança da informação, mas têm o potencial, claro, de influir no debate, principalmente na sua qualidade e na sua quantidade, porque aí são realizadas através da participação ampliada, porque permitem não só os clássicos sujeitos de direito internacional, mas também os novos atores, como eu estava e havia mencionado antes. As comunidades científicas, as empresas transnacionais, as ONGs e até mesmo nós, indivíduos. Então, esse é um assunto que faz parte, ou deveria fazer parte, de toda a pauta da agenda internacional, principalmente na promoção do desenvolvimento sustentável, nos termos daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E no final do artigo, eu pretendo ainda concluir a respeito da importância das telecomunicações, promovidas principalmente por essas novas tecnologias satelitais para o direito internacional, tendo em vista a necessidade aí de cooperação espacial entre os Estados para a promoção e para a implementação de uma correta interconexão global. Então, partindo do início, é claro que a gente pode perceber e tem como bastante objetivo o fato de que os sistemas de comunicação deram início, ou ao menos contribuíram fortemente para os avanços da nossa sociedade humana, da civilização humana, no domínio aí dos mais variados veículos de comunicação de massa. Então, os veículos quebraram as barreiras antes existentes das pessoas nos lugares mais diferentes do mundo e iniciaram o que nós chamamos de comunicação em série para atingir a maior quantidade possível de pessoas, já que massa nada mais é do que todos nós, todas as pessoas submetidas aos veículos de comunicação e que a ela fazem algum tipo de referência. E é claro que a gente não pode hoje deixar de falar dos veículos de comunicação de massa como uma grande indústria, porque são um sistema global que está profundamente entranhado na nossa sociedade e que direta e indiretamente se relaciona com as nossas instituições básicas, como é o caso das instituições econômicas, das instituições políticas, das instituições familiares, das instituições educacionais, das instituições até mesmo religiosas, em virtude das novas circunstâncias promovidas pelas redes sociais. É um efeito mundial que coloca a mídia aí no centro da formação da opinião pública, ao disseminar informações de grande escala e abrangência nos mais variados veículos, tornando esse ritmo cada vez mais intenso e acelerado. É uma revolução das comunicações que acontece e que tem ocorrido em razão da necessidade das pessoas em dialogar, em transmitir informações e receber informações, cada vez mais rápido e cada vez mais confiável, por mecanismos mais confiáveis, vencendo aí o aumento das complexidades de longas distâncias e transformando o mundo naquela verdadeira aldeia global, onde todo mundo pode interagir e se comunicar rapidamente. Então, os veículos de comunicação de massa têm o potencial aqui para a formação de novas concepções de mundo, criando uma verdadeira era de comunicação, já que a comunicação aqui tem o potencial de formação de novos indivíduos, de indivíduos capacitados para o debate, porque já estarão informados a respeito dos temas. Então, representa um mecanismo, em última análise, de mudança social, tendo em vista que a inserção de um veículo de comunicação na residência de alguém tem o potencial de
significar acesso à informação, inserindo nos problemas da comunidade, ao menos onde ele está inserido, e tem o potencial, em última análise, em impactar imediatamente nas suas ações cotidianas. Eu sempre costumo dar o exemplo aqui de ações ambientais muito básicas, como separação do lixo ou recolhimento do óleo de cozinha. A gente costuma fazer isso quando costuma observar propagandas e marketing voltados a este sentido. Aqui nós estamos falando da influência psicológica, da influência social, da influência cultural dos veículos de comunicação de massa num nível interpessoal, que reorganiza os ditames do interesse público primário por meio de ações estratégicas, de dependências estruturais entre mídia e sistemas sociais. E aí vale, obviamente, salientar nesse momento que esse fenômeno é intensificado pelas novas tecnologias, tendo em vista que nas últimas décadas o desenvolvimento tecnológico das comunicações ocorreram de uma forma rápida, quase como uma grande explosão, alcançando inclusive o lançamento de satélites voltados apenas e tão somente para a comunicação. E, então, isso ocorre com a necessidade de comunicação universal e o satélite, além de ser um sucesso comercial, se tornou aí, neste âmbito, também uma vantagem política e econômica, quiçá até mesmo a gente dizer de segurança dos países, segurança nacional. Então, é certo que as razões para esse debate, para essa mudança de paradigma quanto à utilização dos satélites, é claro, porque se a comunicação é uma parte inerente da nossa sociedade, se há formas de comunicação mais rápida, mais segura, mais confiável, essas formas têm de ser utilizadas e são boas ideias, inclusive lucrativas. Daí o desenvolvimento de novas tecnologias da informação, melhorando os serviços já existentes ou até mesmo criando serviços novos. E aí a gente aumenta o número de diversidade dos serviços satelitais, que continua e vai continuar a crescer nas próximas décadas, desenvolvendo aí novos mercados que vão florescer nos próximos anos, principalmente influenciado pelos novos veículos de comunicação e pelas novas questões de globalização. E este fenômeno representa, sim, um desafio para a ordenação territorial clássica, tanto no aspecto político quanto social, porque estamos falando de uma globalização que se utiliza de comunicação via satelital para o fluxo de ideias e de informação, onde este fluxo é constante e retira os limites territoriais, fomentando ainda mais aquela aldeia global, retirando aí os limites clássicos das soberanias estatais. Por conta disso, é preciso pensar numa nova arquitetura mundial, porque ela já está em desenvolvimento, onde as distâncias entre as pessoas são inexistentes em razão do aumento da cobertura da informação, do incremento da qualidade da informação e das inovações tecnológicas, o que faz desaparecer os limites de tempo e espaço entre as sociedades, colocando-as em constante interação. Mas mais do que isso, colocando-as em constante integração. Então é preciso criar novas organizações sociais, e inclusive por conta da interconexão global vivida atualmente em razão das tecnologias. Essa interconexão forma benefícios espaciais, que precisam de gestão por cooperação espacial entre os Estados. É o que está descrito na Declaração sobre Cooperação Internacional, na exploração e uso do espaço exterior em benefício de todos os Estados, levando em consideração a necessidade dos países considerados em desenvolvimento, que foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996. Então, nem sequer é uma declaração, obviamente, uma declaração considerada como de soft law, para quem estuda direito internacional, porque não é vinculante, mas uma declaração que nem sequer é recente, mas que já desde a década de 90 reconhece a necessidade e a relevância do fortalecimento progressivo, é óbvio, de cooperação internacional espacial dentro deste campo para benefício mútuo, como, por exemplo, troca de informação, desenvolvimento de ciência e tecnologia espacial, estimular o desenvolvimento das capacidades espaciais relevantes entre os países, facilitar o intercâmbio de especialistas e de tecnologias entre os estados, para garantir que os benefícios espaciais dessas novas tecnologias também estejam disponíveis a todos os países, porque aí nós formamos um ciclo importantíssimo de acesso à informação e, obviamente, de empoderamento do cidadão. Para isso, é preciso que os estados aceitem essa cooperação e aceitem essa comunicação de massa promovida pelos satélites e criem mecanismos de gestão para que essa cooperação possa ser efetivada, principalmente no que diz respeito ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 17, que é justamente a criação de parcerias
para a implementação dos outros 16 objetivos. Eu nem sei se eu passei o horário, os 10 minutos, perdão, eu me empolgo com assuntos que a gente gosta de conversar a respeito. Muito obrigada pelo espaço que me foi aqui concedido, e eu fico muito feliz que eu tenha passado ilesa a apresentação dos 10, 12 minutinhos, sem nenhum cachorro latindo aqui ao fundo, que normalmente acontece. Então, muito obrigada pelo cuidado, agradeço, fico disponível para os debates em seguida. Perfeito, doutora Gabriela, obrigado pela apresentação. E muito interessante também, porque vamos fazer uma ponte, né? Faz uma ponte com a apresentação da doutora Tainá, com a doutora Tatiana. Então, no debate, acredito que sobrará um tempinho bom para a gente fazer esse debate. Porque agora vamos para a última apresentação do nosso painel, a sexta apresentação da doutora Mariângela Ariosi, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil, e ela apresentará o trabalho sobre o seguinte tema: The Formation of the Notary Identity in Brazil, the Patronage as a Determining Factor of the Notary Culture. Doutora Mariângela, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pelo meu atraso um pouquinho. Nesse momento eu também peço desculpas porque eu estou no cartório, então eu vim aqui para trás, né, onde temos a cozinha, porque estava também barulho lá na frente e tudo. Então desculpas aí, que eu estou aqui num ambiente um pouco informal, mas nós cartorários somos até bastante informais, né? Então, vamos lá, eu vou me apresentar. Meu nome é Mariângela Ariosi, eu sou carioca. Então, a minha vida acadêmica, eu estudei na PUC, eu estudei na UERJ, até na Gama Filho, que não existe mais, né? E aí eu fiz concurso e hoje eu exerço o cargo de tabeliã e registradora no interior de São Paulo. Bom, eu já fiz mestrado, né? Já sou mestre, porém, pela UERJ, eu fiz mestrado em Direito Internacional. Também cursei o mestrado do IRI, da PUC, Relações Internacionais, e hoje eu sou mestranda do programa de Direito, né? Mestrado em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom, mas para que tanto mestrado? Para continuar estudando, para continuar produzindo, para continuar estimulando, né, esse saber e tal, e outra coisa, estudar, né, e poder estar em contato com os colegas, estar em contato com esse ambiente, isso é muito bom para quem gosta da área de pesquisa. E muito obrigada pela oportunidade, é muito bom a gente poder participar de congresso, escrever, trocar essas informações com todo mundo, ouvir muita coisa, também, como eu estou ouvindo agora, né, que eu vou falar mais tarde, eu até fiz umas anotações do que as colegas, principalmente, que falaram ao final, né, eu fiz umas anotações. Bom, o meu trabalho, por uma questão de estratégia de currículo, eu apresentei em inglês, né, mas é uma questão estratégica, então, somente isso. E interessante que só tem brasileiro, né, hoje aqui com a gente na nossa sala. Mas vamos lá. O meu trabalho, o título do meu trabalho fala sobre a questão do clientelismo, né, como que o clientelismo, ele é um fator que fundou as bases do cartório no Brasil. Bom, então, no meu resumo, eu fiz uma introdução bastante enxuta, né, e aí eu explico que esse resumo, ele foi elaborado, né, em razão de um projeto que eu estou desenvolvendo para escrever um artigo sobre o tema. E aí a gente trabalha com essa questão da fundação dos cartórios no Brasil, e eu sou carioca, e essa fundação, ela ocorreu grandemente no Rio de Janeiro, né, e está relacionada, essa fundação, né, a questões de poder no âmbito político, econômico, né, e enfim. E eu vou passar direto para a problemática, né, e qual é a problemática dessa situação? Bom, considerando a formação histórica da atividade cartorária no Brasil, né, considerando essa formação, a crença no imaginário popular de que os cartórios ainda empreendem aquelas antigas práticas clientelísticas de outrora lá, que realmente fundaram a carreira, né?
elas estão presentes até hoje. É muito interessante como que as pessoas ainda pensam, agora eu estou fugindo do meu resumo, como que as pessoas ainda pensam que o cartório é uma mina de ouro, que o cartório é um feudo hereditário, que é de pai para filho, que existe corrupção, que o cartorário ele não é controlado, que não sofre nenhum tipo de controle, um controle mínimo, mas principalmente a crença de que você é rico. Né? Então, isso aí é um absurdo. Hoje as coisas mudaram muito. A renda do cartório hoje, ela, cerca de 70% não fica com o cartorário, né? São repasses que são feitos para vários órgãos, para o Estado, para o TJ, Tribunal de Justiça, até para o MP, Santa Casa. Então, as pessoas não têm ideia. Bom, e aí, diante disso, essa é a problemática, né? Como que pode as pessoas terem acesso à mídia, acesso à internet, toda esse desenvolvimento de tecnologia, que, na verdade, deveria ser um meio, né, um meio de construção para você conseguir quebrar esses mitos, ainda se viver com essa ideia, com esse mito de que os cartórios ainda exercem a sua função com base nesse clientelismo, que realmente fundou a carreira. Bom, o objetivo do trabalho, né, a gente pode dizer que o objetivo geral, né, é analisar como foi essa formação dessa identidade do tabelião lá no século XIX para a gente entender essa mudança hoje, né? Então, de fato, quando a corte portuguesa, quando Dom João VI chegou no Rio de Janeiro, a partir dali se desenvolveu muito a cidade do Rio de Janeiro e se estabeleceu ali, se estabeleceram, né, os cartórios no Rio de Janeiro e uma certa organização, né, dessa atividade, com base no clientelismo. Bom, então, o objetivo é analisar essa formação, né, para se entender essa identidade do tabelião hoje, né, e como é que ela foi construída ao longo do tempo. Então, eu falo que tem algumas, tem essa problemática, ela está dividida em alguns objetivos, esse objetivo geral, ele está desmembrado em alguns objetivos específicos, né, como estudar como foi a atividade cartorária no século XIX, como ela foi criada e organizada no século XIX, para se entender como ela é hoje, né, ou por que acontece dessa forma hoje, como foram organizadas as atividades do registro civil, que foi a primeira atividade a se organizar no Rio de Janeiro, e também considerando-se que esses registros civis eram feitos pela igreja, era o registro eclesiástico, como é que foi feita essa transição? E eu de cara já digo que teve uma crise terrível no final do século XIX, chamada crise dos bispos, né? Então é muito interessante retomar isso, né? Quando a igreja perde o poder de fazer os registros, quem é que detém essa nova competência? Como foi a percepção da sociedade no século XIX em relação a essa transição, né? Porque as pessoas eram muito católicas, então quando você tem uma mudança, né? Como a sociedade se comportou naquela época com essa mudança, tirando os registros que eram feitos pela igreja, né? Passando a fazê-los em outra seara, com mais organização, né, com mais formalidade. Então, como é que a sociedade agiu? Mas pelas minhas pesquisas eu já digo que a sociedade não aceitou, porque eram católicos, né? E como era essa técnica eclesiástica de registro? Se mudou a técnica de lavratura desses registros quando passa a ficar com o Império. Se havia alguma diferença, então analisar a mudança da técnica, né? Analisar as diferenças e as semelhanças dessa mudança. Bom, de que forma o Império e a recém-criada República, e eu já estou falando do final do século XIX, adotaram qual a forma que o Império e depois a República, né, no final do século, adotaram para escolher o titular de cartório. E aí é que entra a questão do clientelismo, né? Eles eram escolhidos desde Dom João VI. Dom João VI eram as mercês, né? Então era um amigo do rei. Então, de fato, a nossa origem, ela está presa a esse clientelismo. Então, não tem nada mais clientelista do que os cartórios
a fundação dos cartórios. Então, de fato, mas acontece que isso mudou, né? E mudou drasticamente. Então, enfim, a gente tem pouco tempo para falar, mas existe uma lei muito importante que também é importante, muito importante. É a lei principal, é a lei que organizou os cartórios, que é a lei 1829, ela é de 1870. E essa lei que é a primeira lei, né, de organização da nossa atividade no Brasil. Bom, e aí vai avançando os objetivos específicos, como analisar a mudança na Constituição Federal de 88, né, o que mudou. Antes de 88 já havia uma outra, já existiam outras leis federais, já havia, não uma norma federal, mas já havia exigência, por exemplo, de concurso e tal, mas veio a Constituição de 88, no artigo 236, e estabeleceu uma norma constitucional que regula os cartórios, gente, 1988, né? Então, quanto tempo tem, e até hoje ainda permanece ainda uma crença equivocada sobre a atividade. Bom, eu fiz um esquema aqui para poder falar, e eu tenho um problema de ser muito prolixa, e a gente tem 10 minutos, eu sou a última a falar, então já está todo mundo querendo já partir para os debates. Bom, a minha metodologia, eu trabalho com método dedutivo, que se baseia em considerações de premissas gerais, né, para compreender os casos particulares, porque quando eu falo que eu desenvolvo a tese de que os cartórios, eles foram estabelecidos através de práticas clientelistas, e isso está no senso comum até hoje, eu estou generalizando, né? E aí eu falo sobre as abordagens, referencial teórico, eu trabalho nesse estudo com Charles Wright Mills, né, que é a perspectiva teórica dele sobre a sociologia, né, é muito importante, né, eu entendo que essa perspectiva, ela se aplica adequadamente a esse estudo, por causa da perspectiva que ele tem sobre a sociedade, sobre a formação, né, aliás, ele tem um livro chamado A Imaginação Sociológica, né, que fala sobre como a sociedade cria esses mitos, né, enfim. Esse é o meu teórico, meu referencial teórico principal, e partindo para o final, então, o que eu espero com os resultados da minha pesquisa? Bom, esse congresso, ele trata de tecnologia, e aí eu estava falando que eu fiz umas anotações, infelizmente não vou ter muito tempo de falar, porque já está acabando meu tempo, mas as colegas falaram em mídia, da questão da tecnologia, a professora que falou antes de mim falou sobre a questão, né, da necessidade de se compartilhar tecnologia espacial. Poxa, ela falou uma coisa interessante, toda vez que você acessa o seu telefone, né, e você entra no GPS, você está acessando tecnologia espacial. Gente, a gente chegou num nível de tecnologia incrível. A gente tem no celular a Babilônia, a biblioteca da Babilônia na mão. Então, como que pode uma coisa dessa acontecer ainda? Né? Das pessoas ainda terem uma crença. Não são as pessoas, não são vocês. Eu estou falando de sociedade, né? A sociedade, de forma geral, a sociedade tem no imaginário, aí cabe até falar em inconsciente coletivo, Jung, sei lá. Eu até estou querendo enveredar por esse caminho. Mas como que pode ainda... Acabou meu tempo, né? Pedi só para concluir, porque ainda tem então tá. Então, a conclusão... Obrigada, professor. Desculpa. Obrigado. Então, é isso. A gente espera entender por que isso acontece. Diante da tecnologia, ainda se manter essa crença equivocada que bastava entrar na internet, no telefone. Então, enfim, a gente pretende entender por que isso acontece, que isso é um fato, e por que isso acontece, e como que a gente faz para poder reverter essa ideia equivocada que a sociedade tem dos cartórios. Muito obrigada. Me perdoem porque eu sou bastante prolixa. E me perdoa aí, tá, gente? Eu ter passado o tempo. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por terem me ouvido. Obrigada de coração, de verdade. Obrigada.
Obrigado você, doutora Mariângela. Obrigado pela explanação. Muitas informações interessantes, e é uma pena mesmo que a gente só tenha 10 minutos para cada, porque tem muitas palestras no painel, e para a gente ainda ter um tempinho para o debate, que eu acho que estão sendo tão ricas as palestras que vale a pena a gente ter pelo menos alguns minutos para o debate. Agora eu vou passar para a nossa, então, última palestra do painel, que é do Dr. Tássio Lacerda Gama e da doutora Jaqueline Maier da Costa Udibras. Eles são da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de São Paulo, aqui do Brasil. A doutora Jaqueline está aqui para apresentar, e ela vai apresentar palestras sobre o tema o funcionamento do marketing digital e as questões sobre ele emergentes no Brasil. Doutora Jaqueline, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Bom, por que nós nos mantivemos discutindo esse tema por bastante tempo, e por que nós fizemos isso? Porque, na verdade, o marketing digital mudou muito nos últimos anos. Então, nós tínhamos um marketing que era calcado naquela ideia de outdoor, de publicidade em revistas, e esse marketing é um marketing que é direcionado para qualquer público, ele não tem um público definido, por mais que você diga, porque o marketing que é veiculado numa revista científica é diferente do marketing veiculado numa revista de história em quadrinhos, né, porque os públicos são diferentes, não era possível antes mensurar o alcance desse marketing, quanto era gasto para alcançar cada pessoa especificamente considerada e quem era efetivamente atingido. Então, se eu colocasse um outdoor numa avenida de grande movimento no Brasil ou na Europa, eu não necessariamente atingiria meu público-alvo. Foi isso que efetivamente mudou. E a internet foi um fator preponderante nesse caminho. Para que a gente analise, né, essas questões que emergem a partir dessa modificação que eu contextualizei, a gente elaborou uma pergunta que a gente pretendeu responder com o nosso trabalho, que como funciona o marketing digital e como ele impacta a apuração da receita, da tributação da receita, além das questões relacionadas à concorrência e também relacionadas à privacidade dos seus usuários. Obviamente, essas perguntas, elas poderiam, cada uma delas, dar um trabalho específico. Nesse trabalho, o que nós quisemos foi mapear todas essas questões e salientar qual era realmente o problema ali envolvido. E aí, a grande questão, né, é a seguinte: já disse que o marketing mudou muito, especialmente nos últimos 10 anos. Nós não estamos falando daquele marketing que já nem estamos falando mais desse marketing que é aquele de buscador, em que você digita, por exemplo, no Google uma palavra e aí aparece ofertas relacionadas àquela palavra para você. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando do marketing que é direcionado. É um marketing das publicidades que você recebe, por exemplo, quando você abre o Instagram. E aí, provavelmente, as propagandas que são veiculadas para mim, Jaqueline, são diferentes das propagandas que são veiculadas para o Lucas, por exemplo. E por quê? Porque com base em dados relativos a preferências e interesses meus e preferências e interesses do Lucas, vai haver por trás um leilão em tempo real para definir quem é o anunciante que vai exibir o seu anúncio para mim ou para o Lucas. Esses leilões, eles são promovidos entre agregadores de demanda e agregadores de oferta. Quem são essas pessoas? Bom, basicamente, essas pessoas, elas eu tenho os anunciantes que falam, olha, eu quero exibir propaganda dos meus produtos. Os agregadores de demanda, eles vão verificar todas as pessoas que pretendem anunciar coisas. Os agregadores de oferta, por outro lado, são pessoas que vão reunir todas aquelas que têm interesse de divulgar espaços de publicidade dentro dos seus websites, plataformas digitais, aplicativos, enfim, marketplaces, sites em geral, como quiserem chamar.
Entre os agregadores de demanda e de oferta, são feitos esses leilões em tempo real, para definir quem vai veicular para quem e que tipo de anúncio, que pode ser um vídeo, uma foto, enfim. A gente tem vários tipos de anúncio. A grande questão é, hoje, o marketing digital, ele está muito ligado a dois grandes players, Google e Facebook. O Google e o Facebook, além de serem, né, donos, o que a gente chama de donos de inventário, que são essas pessoas que têm espaços nas suas plataformas para divulgar anúncio para outras pessoas, eles também atuam como agregadores de demanda e de oferta. Então, eles praticamente monopolizam um percentual muito grande desse mercado de marketing digital. Já passando ao primeiro ponto, né, a tributação da receita. E aí a gente tem uma grande questão, que é toda a receita gerada pelo marketing digital, a maior parte dela vai realmente para o Google e para o Facebook. Inclusive, tem estudos em que foram mapeados, estudos que foram feitos por uma instituição inglesa, e que no mapeamento da distribuição de valores em toda essa cadeia de marketing digital, verificou-se que 15% dos valores atribuídos ao marketing digital não são encontrados, ninguém sabe exatamente para onde eles vão. Do resto, 51% vai para o Google e para o Facebook. E todo o resto é dividido entre uma enormidade de outros players aí desse mercado. A grande questão é, essas empresas, elas estão sediadas em países fora, no caso do Brasil, e toda receita gerada para eles, em geral, é gerada fora do Brasil. Então, o Brasil não tem como alcançar a receita gerada por marketing que é exibido para mim, brasileira, que estou no território do Brasil, a Receita Federal não consegue alcançar esses valores. Além disso, a gente tem uma outra questão, né, que é a questão da concorrência. Como eu disse, esse mercado é extremamente monopolizado por Google e Facebook. Mas com o iOS 14, a Apple tentou tirar o Facebook do mercado. Como? No iOS 14, todas as questões que antes nós aceitávamos automaticamente ao aderir ao software, agora nós não aceitamos mais automaticamente. Agora, nós temos que apertar, né, o aceitar especificamente e não negar, que era a alternativa antes. Com base nisso, os nossos dados não podem ser distribuídos para outras, não podem ser usados de diversas formas, nem em grupos de dados, né? Porque não é o dado da Jaqueline ou o dado do Lucas, é o dado de pessoas com várias características similares e um grupo específico, não pode usar nem na forma de grupo. E aí isso impacta diretamente o Facebook, que usava esses dados gerados pela Apple. E agora a ideia é a de que a Apple ela vai continuar tendo todos esses dados, porque veja, né, com base no iOS 14, ela consegue ter os dados de todos os seus usuários. A gente ainda tem um número muito relevante de usuários de iPhone versus usuários de Android. Então, nesse caso, ela vai ter acesso a esses dados e ela vai poder utilizar esses dados. Mas o Facebook e o Google, que são grandes concorrentes, aí não teriam acesso mais a esses dados. E como ficaria a questão da concorrência, né? Sob o pretexto de proteger dados dos usuários, a gente poderia, então, ter essa concentração mesmo na Apple versus outros players. E, para além disso, a gente ainda tem uma outra questão, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD. Como eu disse, hoje os dados dos usuários, eles são utilizados no marketing digital por grupos de usuários, né? Que tenha várias similaridades em suas preferências, e com base nisso, esses dados são utilizados para que se escolha qual melhor anúncio deve ser veiculado para cada uma das pessoas.
Então, não são os dados necessariamente da Jaqueline ou do Lucas, são os dados de grupos de pessoas. Mas, mesmo assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto brasileira e até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados dos países da Europa, eles não deixam claro se feriria, né, a intimidade, se feriria a privacidade dos usuários a utilização desses dados em grupo. Então, a gente ainda tem também essa questão. E foram basicamente essas 3 questões aqui pelas quais eu passei bem rapidamente, bem en passant, que nós buscamos desenvolver no nosso trabalho. Que é um trabalho, a meu ver, bastante, como eu posso dizer, bastante propedêutico mesmo, porque a gente precisaria, como eu disse no início, de um espaço muito maior para conseguir realmente falar com um nível de profundidade técnico e jurídico adequado. Eu gostaria, aproveitando aqui meus últimos segundos, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar. Muito obrigada, estou muito feliz e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação breve e curtinha aí para vocês. Doutora Jaqueline, obrigado pela apresentação. Acho que tivemos ótimas apresentações aqui no painel, então eu acho que esses 20 minutinhos serão perfeitos para a gente fazer pelo menos um debate. Seria melhor se tivéssemos mais, mas esses 20 minutos acho que serão bons para a gente fazer algumas perguntas. Então, primeiramente, vou passar perguntando se vocês querem fazer alguma pergunta. Se quiserem, podem enviar aqui no bate-papo, ou não sei se levantam a mão e a gente pode abrir também o microfone, que aí faz mais rápido, como só temos 20 minutos, eu acho que seria uma forma um pouco mais dinâmica da gente fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiverem, eu tenho algumas que fiquei bem curioso para perguntar para os nossos palestrantes. Alguém quer começar? Bem, começarei eu. Acho que a primeira pergunta eu vou fazer, e eu acho que as palestras, né, e aqui eu falo em nome do Leonardo, aliás, direciono ao Leonardo aqui os agradecimentos por colocarem palestrantes com palestras tão próximas, né, dentro, foi muito bem feito essa colocação dos painéis. Então, eu vou fazer algumas perguntas para 2 ou 3 autores, para a gente fazer um debate bacana aqui. Acho que o primeiro seria para o doutor Horácio e a doutora Tatiana. Gostaria que eles falassem um pouco, porque foi debatido sobre a melhoria na participação política e na representação por meio das novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, o que essas novas tecnologias podem trazer é a exclusão de alguns grupos no debate democrático. Então, queria que vocês debatessem um pouquinho, falassem um pouquinho o que acham, quais seriam as proposições para resolver essa questão, caso haja essa exclusão de alguns grupos, qual seria a melhor forma, falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei bem interessado na apresentação de vocês dois. Se a senhorita quiser começar, eu sempre fui um cavalheiro, as mulheres primeiro, mas se a senhorita, fica a sua opção. Tá, então eu vou aceitar a cortesia. Bom, um dos pontos que eu elenquei na própria apresentação foi a questão da educação informacional para tentar minimizar os impactos dessa exclusão quando ela é causada pela ausência dessa literacia digital, né? Agora, em relação à infoexclusão causada pela ausência de recursos econômicos, a gente já vem de uma questão pretérita. Então, a gente tem a questão da desigualdade social, a gente tem a questão do problema de redistribuição de renda e etc. Então, é uma questão que, na verdade, é reforçada pelas mídias e não criada por elas. Então, não seria só a mídia que corrigiria por si só uma desigualdade que vem antes. Então, eu penso que seriam não só políticas públicas voltadas para as mídias, mas teriam que existir políticas públicas que coordenassem esses dois aspectos, tanto a questão social como a questão tecnológica. Basicamente, acho que é isso. A colega fez uma abordagem muito interessante, né? Mas complementando aqui a ideia que ela apresentou, nós tivemos nos últimos anos uma inovação
sobre a minha ótica equivocada, que diz respeito ao financiamento público de campanha. Então, esse financiamento público de campanha, como eu disse na minha apresentação, o que ele se constitui? Numa reafirmação dos donos do poder. Ou seja, né, o dono do partido político, ele recebe um dinheiro público, que é um dinheiro nosso, que é um dinheiro suado de uma carga tributária que é ofertada ao poder público e nada vem de retorno, e esse dono do partido distribui esses recursos que são nossos sem qualquer vamos dizer assim, sem qualquer critério. Então, se ele quiser pegar 100% do valor do fundo eleitoral e destinar para a campanha dele e excluir todos os demais, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, aliado à questão da informação, né, os horários eleitorais, né, são distribuídos, sabe por quem? Pelo dono do partido. E eu já peticionei inúmeras vezes para o Poder Judiciário e a resposta foi exatamente a seguinte: olha, isso é uma questão interna corporis. Os partidos são pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário ficar interferindo, né, para garantir a igualdade entre aqueles que estão disputando a eleição, né? Então, né, eu fico muito receoso, porque a nossa democracia está a servir a garantir aqueles que detêm os mandatos na atualidade. As redes sociais estão quebrando esse paradigma e espero que continuem a quebrar. Obrigado, desculpe se me alonguei um pouco mais. Não, perfeito, muito interessante, e eu acho que já faço esse ponto do final sobre as redes sociais para a segunda pergunta que eu queria fazer, que aí é direcionada às doutoras Gabriela, Tainá e Jaqueline, sobre essa questão das redes sociais, essas multinacionais influindo no debate, como a doutora Gabriela bem colocou. Então, ao mesmo tempo, tem esse lado que o doutor Horácio levantou de ajudar na liberdade de expressão, ajudar na representatividade, né, porque cada um pode ir lá escrever, fazer um perfil, escrever o que quiser, compartilhar um vídeo, compartilhar suas ideias, mas, ao mesmo tempo, em razão de um filtro bolha, como a doutora Tainá colocou, em razão de questões, até vou incluir a doutora Jaqueline também na pergunta, em razões do marketing digital, do Facebook, do Google, direcionar determinada informação para determinado grupo de pessoas. Como que ficaria essa questão? Porque me parece também que, ao mesmo tempo que elas ajudam na liberdade de expressão e ajudam a ter um espaço no debate, elas silenciosamente impedem a difusão de determinadas informações, ou impedem o alcance na difusão de determinadas informações. Então, seria uma pergunta para as quatro mesmo, doutora Gabriela, Tainá, Jaqueline e... não, são as três, perdão. É isso. Quem quer começar? A pergunta que você fez é a pergunta de $1 milhão, né, digamos. Porque a explicabilidade, pelo menos na área algorítmica, a explicabilidade das decisões, e até uma área que tem surgido, né, que é a Explainable AI, é muito difícil, principalmente dos modelos que têm sido mais utilizados atualmente, que são os modelos de aprendizagem profunda. Então, esses desafios são colocados diretamente aqui para nós, principalmente os legisladores e nós do direito, porque isso vai chegar na jurisdição e isso já está chegando na democracia e na participação popular, porque isso fere diretamente, a gente só recebe, né? Isso fere na minha pesquisa do Google. Se eu pesquisar daqui da minha casa Venezuela, e cada um de vocês digitar Venezuela, vai aparecer resultados diferentes em ordens diferentes. Então, mas é um desafio muito grande, porque o que a gente pode falar hoje é de transparência dos modelos, de pluralizar as equipes, algumas outras coisas, né, de impedir vieses, mas a gente ainda não consegue explicar os modelos, né, e como eles chegaram naquele tipo de decisão. Então, realmente é
um desafio enorme. Eu acho que louvadas as iniciativas de discussão aqui, de debate nesses grupos, né? Eu ouso dizer que a gente até consegue controlar o aspecto humano das tecnologias. A gente consegue controlar o que a gente visualiza e a gente consegue controlar o humano que está atrás postando, não é? Em algumas particularidades, em outras nem isso. Então, a gente conseguiria, por exemplo, em grandes mídias, ter um cuidado maior com a questão de direitos humanos, a questão de direito humanitário, a questão de direito internacional, uma especialização em quem está produzindo a notícia. Mas, quando ela é colocada, a gente não pode deixar de pensar em liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento. E, obviamente, isso influi numa gama muito grande de pessoas falando ao mesmo tempo, muitas vezes hoje fomentadas pela rede social, sem nenhum tipo de embasamento e nenhum tipo de fundamentação. E a gente acaba caindo num discurso ocioso, num discurso vazio. Realmente é uma pergunta de $1 milhão. A doutora Tainá falou a frase que eu diria na minha frente, porque se a gente consegue, em alguma medida, controlar os recursos humanos que estão por trás das tecnologias, quem fomenta essas tecnologias, a gente não consegue controlar o alcance delas. Essas tecnologias hoje são muito mais utilizadas do que nós pensamos e nós dependemos muito mais dela do que pensamos. A gente não consegue ficar mais um dia sem colocar alguma informação, olhar o Instagram, Facebook, ver o WhatsApp. A gente não consegue mais deixar de lado essas tecnologias. Elas fazem parte das nossas rotinas diárias. Até mesmo para efeitos de comunicação, que dirá agora em pandemia, quando temos nos utilizados dessas tecnologias para comunicação educacional. No primeiro semestre de pandemia, aí eu vou contar uma questão pessoal, eu utilizei para lecionar um aplicativo chamado Discord, que os meninos utilizam para o jogo. Quando eles estão jogando e querem conversar com alguém do outro lado do mundo, eles utilizam esse porque o aplicativo fica 24 horas online, gasta pouca internet, então minha preocupação era que eles teriam acesso à internet de modo qualificado, porque todo mundo precisava acessar, e eu não sabia qual tipo de internet eles tinham acesso, se era pouca banda larga, média banda larga, muita banda larga, então eu precisava de achar um aplicativo que atendesse a todo mundo e que todo mundo pudesse me ouvir e me ver. Então, eu brinco com eles que no primeiro... Agora eu já não estou mais usando esse aplicativo, mas eu brinco que no primeiro semestre da pandemia, eu utilizei um aplicativo de jogo para fins educacionais. Quando a gente pensou que iria fazer isso? Jamais. Nós nunca pensamos que entraríamos numa era tão tecnológica assim. A pandemia, talvez, pelo menos do meu ponto de vista, só veio incrementar ainda mais essa situação, trazer mais relevos ainda a essa situação e a essa nossa dependência dos mecanismos de comunicação. Sim. Eu acho que tem um ponto que também é bastante relevante, associando as duas questões, né? Eu acho que a pergunta mesmo é mais relevante de todas. Acho que a gente não imaginava uma aceleração desse nível de velocidade mesmo durante a pandemia e que foi propiciada pela pandemia. Acho que nesse momento, a grande questão é que, além da difusão das informações, né, rápida e sem controle que nós temos, porque, por mais que seja possível controlar aquele que produz a informação, depois que a informação vai para a internet, ela se torna incontrolável. A gente ainda tem uma outra questão que é muito complicada, que é a utilização desse mesmo mecanismo de marketing digital para a difusão de informações relacionadas, de informações que são pagas, digamos assim. Então, informações relacionadas à política, informações relacionadas a esportes, informações relacionadas à própria difusão de informação jornalística, né? Então, esse mesmo mecanismo a que eu me refiro, né, em relação ao marketing, à publicidade, quando te mostra uma propaganda de sapato, é o mesmo mecanismo utilizado também para a difusão desses outros tipos de informação. E isso é bastante complicado, né? O alcance é muito complicado. Eu vou me inspirar na Gabriela, e eu tive um caso que eu auxiliei de uma amiga da faculdade, porque o marido dela fez um vídeo do filhinho jogando futebol, e
mandou para os amigos, virou um meme, e aí o Marcelo, o jogador da seleção brasileira, replicou o negócio e ficou descontrolado, e ela começou a ficar super preocupada, porque era o filhinho dela correndo. Então, e o que ela podia fazer a partir daquilo, né? E aí, depois nós começamos a mapear, e a gente percebeu que a imagem do filho dela estava sendo usada para publicidade de produtos esportivos. Então, e ela não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Então, é realmente muito complicado. É muito complicado esse controle, e principalmente quando a gente está falando do marketing, mesmo dentro, então, assim, eu trabalho com alguns grandes anunciantes, com o maior anunciante da América Latina para Google e Facebook, e eles tiveram um problema alguns meses atrás, que foi, eles pagavam uma quantia X para vender o anúncio da empresa deles para Y pessoas no mundo inteiro, e aí eles definem, né? As pessoas definem, esse tipo de mensagem aqui vai para pessoas que estão na faixa tal, considerando fuso horário, para o hemisfério tal, enfim, tem vários critérios, e que é o perfil da pessoa, além de tudo. E, bom, o que aconteceu? Eles descobriram que os anúncios, e eles descobriram com teste de tentativa e erro, que os anúncios não estavam sendo exibidos da forma como eles tinham contratado. Então, eles estavam alcançando menos da metade do número de pessoas que eles esperavam alcançar com aquela contratação daquele lote de leilões. E no final da história, o que aconteceu foi que nós percebemos que mesmo as pessoas, é uma equipe de 250 pessoas que faz marketing digital o dia inteiro, que faz esses leilões o dia inteiro e que controla, além do Google e do Facebook, além das contratações que eles têm com o Google e com o Facebook, eles controlam outras empresas como Liftoff, enfim, outros agregadores de oferta e de demanda, e eles não sabiam ali como verificar, como botar a teste, como analisar efetivamente quanto tinha sido exibido e para quem tinha sido exibido, né? Então, assim, porque essas informações, elas acabam ficando privadas nessas grandes empresas, e aí, em relação a algumas delas, nem eles têm o controle. Então, isso é realmente bastante preocupante em todos os aspectos, e eu acho que a gente vai continuar discutindo bastante a respeito desses temas. Não, com certeza. Obrigado pela posição de todos. Leonardo, ainda tem um tempinho? Podemos fazer mais... Que aí, porque daqui a 5 minutos já começa a cerimônia de encerramento. Vou fazer a próxima, eu queria fazer pelo menos uma para cada pessoa, para todos terem a oportunidade de falar um pouco mais. Então, vou falar para a doutora Miriam agora, principalmente sobre a questão, a gente lê muito, né, sobre o Elon Musk, essa SpaceX, que ele, né, tá fazendo essas viagens e são caríssimos. E como que funciona essa questão dessa exploração turística, espacial, essa questão assim, de empresas privadas mesmo, já usando, já marcando vagas para pessoas que querem, né, dar uma volta. O Jeff Bezos parece que também vai dar uma volta com um amigo na outra. Eu li algumas notícias assim e fiquei muito interessado em saber, já existe uma legislação internacional, já tem um tratado para isso? Existe alguma legislação de direito comparado? Como que funciona essa questão? Obrigada, professor Lucas. Essa questão é bem interessante, a maioria das pessoas tem um certo desconhecimento sobre esse tema. Como isso faz parte da minha tese de doutorado, né, eu tive que fazer um estudo bem a fundo. E assim, já existe exploração turística do espaço, entende? Só que você tem que pagar muito, entende? Então, as pessoas que têm muito dinheiro já foram. A gente já teve vários empresários que foram, e eles nem têm uma formação, digamos assim, como astronauta. Agora, a venda disso para, digamos assim, pacote classe econômica, né? Isso não é regulamentado, tá? Principalmente, muito controverso essa questão, porque a gente não sabe como resolver se essas pessoas seriam consideradas tripulação
como, por exemplo, a analogia que o próprio senhor fez com relação ao navio. Se ela vai ser considerada um marinheiro, né, um astronauta também. Não existe, a gente tem algumas tratados internacionais com relação à proteção da pessoa do astronauta como enviado da humanidade, mas nada além disso. Normalmente, existe um conflito muito grande de quem seria a jurisdição no caso do espaço, se acontecesse alguma coisa, por exemplo, tá? A gente teve o caso de uma astronauta que ela estava lá em cima, ela pegou o próprio celular, porque lá tem internet, né, e acessou o e-mail da ex-mulher. Então, ela cometeu um crime de violação de correspondência. E daí foi um conflito, que eles começaram a pensar, tá, e a jurisdição de quem? E daí acabaram resolvendo ali, né, por cima ali pelos Estados Unidos. Mas a gente tem muito isso, ninguém sabe muito bem como é a jurisdição, e é possível a exploração comercial do espaço. A gente tem, assim, ideais de que isso deve ser sempre em prol da humanidade, inclusive a exploração de objetos, né, extraterra, mas não há uma regulamentação específica limitando a atividade privada, por exemplo. Ela normalmente está subordinada às regulamentações de cada estado. E isso, acredito eu, vai ter muito conflito pela frente. E acredito também que antes de nós passarmos para o outro plano, nós vamos ter a oportunidade, numa classe um pouco mais acima, classe A, de poder viajar para o espaço. Acho que vai chegar esse momento. E teremos que ter discussões jurídicas de como proteger o direito do consumidor nesse caso também. Perfeito, perfeito. Eu até queria, né, alongar um pouco mais o debate, fazer mais, mas já recebemos aqui informação de que a cerimônia de encerramento da conferência está começando agora. Ela vai ser na sala A. Aqui no bate-papo, acho que vocês podem encontrar o link, ou no e-mail. Perfeito, tem aqui o link, a Milena acabou de postar, obrigado, Milena. E vocês podem ir lá para a sala A, que vai ter um encerramento falando sobre os certificados, né, para os autores, para os palestrantes, e também uma cerimônia de final dessa conferência que foi muito boa. Queria agradecer a participação de todos, queria, né, parabenizar pelos trabalhos, tudo altíssimo nível, e espero vê-los em breve.